pessoal, eu sou a Cíntia e essa é a Máquina Pública, um canal com o objetivo da educação continuada para a cidadania. Todos temos algo a contribuir para a melhoria da nossa sociedade e o conhecimento de qualidade é uma importante ferramenta para maximizar o impacto positivo da nossa atuação. No episódio anterior, começamos essa nossa conversa sobre o modelo democrático participativo de administração pública. Vimos que, apesar dos grandes poderes e do enorme saber técnico à sua disposição, o Estado não é onipotente. Assim, para alcançar os seus objetivos, o Estado deve contar com a colaboração da sociedade civil e dos seus recursos e dos seus saberes. Afinal, todos são responsáveis por construir uma sociedade e por preservar os avanços já conquistados. Nesse episódio, a gente vai continuar a discussão sobre esse modelo democrático participativo de administração pública. Especificamente, a gente vai conversar sobre as características gerais, sobre a forma como ele se relaciona com o gerencialismo. Mas antes, aproveita já para dar o like aqui no vídeo, assinar o canal, compartilhar o link no grupo do Zap da família para pautar o almoço do domingo. E sem mais delongas, bora lá! O modelo democrático participativo tem como preocupação central a construção da corresponsabilidade do poder público e da sociedade em geral na condução das decisões públicas por meio de políticas públicas voltada para a melhoria da saúde do espaço cívico e da relação da sociedade civil com a máquina pública, principalmente diante da multiplicidade de ataques que esse espaço cívico vem sofrendo nos últimos anos, como a gente abordou no último episódio. Além de reforçar a legitimidade democrática do poder público, essa cooperação permite ainda a mobilização de parte significativa dos saberes e dos recursos acumulados na sociedade. E isso vai contribuir para a elaboração e para o controle das políticas públicas. Afinal, nenhum ator social e nem mesmo o todo-poderoso Estado detém em suas mãos a totalidade dos insumos necessários para enfrentar a multidão de problemas que atormentam a sociedade e que se torna a cada dia mais complexa e complicada. Aliás, sem a cooperação da sociedade, inúmeros problemas públicos sequer chegam ao conhecimento das autoridades estatais. Dessa forma, para o modelo democrático participativo, o cidadão não é um mero dependente do poder público que deve permanecer passivo, esperando as benesses do seu senhor. É, diversamente, um parceiro cuja energia deve ser mobilizada em prol do bem comum. Aliás, nada mais natural que essa colaboração, pois em uma democracia a figura mais importante não é o presidente, não é o primeiro-ministro. Acima de tudo está você, a cidadã ou o cidadão. Participação na priorização, elaboração e controle das políticas públicas não constitui simplesmente uma boa prática a ser implementada como uma das estratégias disponíveis para a melhoria dessa máquina pública. Não, é muito mais que isso. E no Brasil, a adoção do modelo democrático participativo é uma imposição constitucional. Olha o artigo aqui. Mas então, o que é, Cíntia, concretamente, essa gestão participativa? É, por exemplo, o administrador municipal se reunir com os empreendedores culturais para eles debaterem os caminhos para a inserção daquela cidade
nas cadeias globais da economia criativa, ou o gestor se encontrar com os empresários do antigo setor industrial lá da cidade para discutir uma transição para um modelo de economia sustentável, ou ainda o governante sentar com o terceiro setor e também com o setor 2,5 para combinar uma estratégia conjunta de assistência social na cidade, no estado, no país, ou ainda de qualificação profissional de jovens e adultos. Em todos esses casos, o envolvimento da sociedade civil vai resultar na elaboração e na execução de uma política pública de melhor qualidade. Por quê? Porque leva em consideração um maior número de pontos de vida e de trajetórias de vida também. Além disso, quando a sociedade civil ela é escutada, ela vai se engajar de uma maneira muito mais efetiva na execução daquela política pública. Há também essa gestão participativa nas parcerias público-privadas, nos orçamentos participativos, nas audiências públicas para a elaboração do plano diretor de cada cidade, nas redes formadas entre os órgãos públicos e os movimentos sociais no âmbito de um determinado território, como por exemplo um bairro, uma vila, um município. Em resumo, esse modelo democrático participativo, ele busca abrir as portas da administração para o espaço cívico. Assim, considerando que governança é a capacidade de uma organização de transformar as suas decisões em realidade, esse modelo democrático participativo vai propor uma forma de co-governança, na qual é fundamental que os envolvidos tenham a capacidade de decidir e de colocar em prática as decisões tomadas nesse âmbito de arranjos colaborativos integrados por uma rede de atores privados e públicos. Essa governança teria como diretrizes fundamentais as seguintes características: 1. A igualdade, 2. A horizontalidade e 3. A interação qualificada entre esses envolvidos, com uma comunicação urbana, educada, escuta ativa e uma objetividade para a tomada de decisão. Impõe também que cada um desses envolvidos esteja disposto a ceder em parte da sua agenda para viabilizar a construção de uma agenda comum. Mas, infelizmente, essa postura não é o padrão na construção dos negócios ou das decisões públicas hoje em dia. Historicamente, a relação entre o Estado e a sociedade é uma relação hierárquica, em que o poder público se coloca acima do restante da sociedade, seja em nome do direito divino dos reis, seja em nome dessa entidade espectral denominada de interesse público. O cidadão é infantilizado e ele seria um mero dependente do Estado paternalista, de quem se espera passivamente a solução de todos os seus problemas. Por sua vez, o agente público não vê motivo para ficar consultando a sociedade antes de decidir. Pelo contrário, ele enxerga essa consulta como um sinal de fraqueza e de indecisão. É necessário romper com esse paradigma. O modelo democrático participativo exige que o Estado desça desse pedestal e se coloque como um genuíno parceiro da sociedade, com o fim de alcançar o bem comum. Por outro lado, ele cobra do cidadão que saia dessa sua passividade e se engaje de verdade nos problemas da sua comunidade. Sem dúvida, essa mudança de postura, a adoção dessa governança iterativa, demanda aprendizados de um lado e de outro, que somente serão obtidos na prática cotidiana dessas ações de cooperação. Nessa medida, esse modelo de democracia participativa fortalece a ideia de solidariedade, entendida como a interdependência, a interligação, uma responsabilidade mútua, a reciprocidade e a empatia. A democracia participativa conduz à ideia de fazer juntos, sentimento muito importante em uma sociedade cada vez mais
caracterizadas por cidades partidas, condomínios murados, carros blindados e grandes extremos. E é por isso que a gente está aqui. No canal A Máquina Pública, a gente defende a educação continuada dos brasileiros para sair juntos dessa passividade e tomar a gestão do nosso próprio país. Afinal, eu, você e nós somos a máquina pública. E qual é a relação entre o modelo gerencial e o modelo democrático participativo de administração pública? O modelo democrático participativo foi desenvolvido de uma maneira paralela ao modelo gerencial, mas só que partindo de diferentes premissas teóricas. Enquanto que o modelo gerencial está preocupado em trazer as melhores técnicas da gestão privada para o setor público, com o objetivo de melhorar a sua efetividade, o modelo democrático participativo, por sua vez, busca ampliar os espaços de diálogo e de democracia, além de se preocupar também com a ideia de emancipação social e com a redistribuição do poder dentro da sociedade. Um tema especialmente muito importante em uma sociedade tão desigual como a nossa brasileira. Porém, apesar da diversidade dos seus pontos de partida, as inovações trazidas por esses dois modelos não são incompatíveis. Na realidade, elas se complementam. O alinhamento desses dois conjuntos de preocupações pode ser visto, por exemplo, na terceira etapa do movimento chamado Nova Administração Pública, que recebe o nome de Orientação ao Serviço Público, ou em inglês, o Public Service Orientation. Para essa corrente, o cidadão não é só um consumidor, cujas necessidades devem ser satisfeitas pelo gestor público. O cidadão é, sim, antes de tudo, um corresponsável pela elaboração da política pública, orientada, sim, a satisfazer as suas próprias necessidades. Veja que essa perspectiva não é incompatível com a visão do usuário do serviço público como consumidor. A orientação ao serviço público adiciona uma nova camada à ideia do consumerismo, assim como o modelo gerencial e o modelo democrático participativo se complementam mutuamente. Nesse novo contexto, ganham destaques, então, ideias como responsabilidade, ética na gestão, transparência, participação política, equidade e justiça. Esses temas não tinham tanto relevo nas correntes anteriores da nova administração pública. Os modelos tecnocráticos de administração pública são baseados na ideia de uma máquina pública capaz de planejar e executar políticas públicas a partir da melhor técnica e com o objetivo exclusivo de atender o interesse público, seja diretamente, seja por meio de arranjos de descentralização. Os modelos tecnocráticos buscam isolar a burocracia estatal da sociedade, em geral, da política especificamente. Consideram que qualquer abertura para fora conduziria a irracionalismos, a favoritismos e a contaminação patrimonialista. Nessa perspectiva, ao campo político e à sociedade em geral, cabe apenas estabelecer objetivos estratégicos. A partir daí, assumiriam os tecnocratas, os senhores do saber técnico, os guardiões do interesse público e, por consequência, os únicos capazes de elaborar e executar da melhor maneira possível o plano para transformar essas metas em realidade. Ok, mas como então definir qual que é a melhor técnica? Ou ainda, qual é a solução que melhor atende ao interesse público em cada problema concreto? Pergunta difícil, né? A proposta então do modelo democrático
de que tudo se resolveria com base no mérito e na técnica, seria menos utópica do que a busca de uma democracia plena? Parece que sim, né? Na realidade, os modelos tecnocráticos e democrático-participativo se complementam. Eles corrigem seus respectivos excessos e fraquezas. Os modelos tecnocráticos enfatizam a racionalidade e a previsibilidade da atuação estatal. Já o modelo democrático participativo projeta uma máquina pública mais aberta e também, gente, humilde, consciente de que essa máquina não detém a totalidade dos saberes necessários para elaborar a melhor política pública possível. E que a abertura à sociedade, em geral, não significa necessariamente a sua corrupção pela sombra da ideia do patrimonialismo. Aliás, esse patrimonialismo nunca deixou de frequentar os corredores da nossa burocracia estatal, como se vê a partir da proliferação dos corporativismos e a sucessão interminável de escândalos de corrupção na quase totalidade dos estados contemporâneos, não só o Brasil. Pelo contrário, a criação dessas interfaces entre a sociedade civil e a máquina estatal incrementa o controle social e diminui sim o espaço de manobras que buscam a apropriação privada da coisa pública. O melhor tratamento precoce para a corrupção é a transparência. E uma sociedade civil forte, apta a fazer o uso das informações disponibilizadas pela máquina pública. E aqui no canal, logo mais você vai aprender todas essas ferramentas. Em resumo, o modelo democrático participativo busca construir uma relação de cooperação e de corresponsabilidade entre o poder público e o cidadão, de modo a mobilizar em prol do interesse público o conjunto dos pontos de vista, dos saberes e dos recursos disponíveis na sociedade. O modelo democrático participativo não se opõe ao modelo gerencial. Na realidade, os dois modelos se complementam. O modelo gerencial é como uma caixa de ferramentas que reúne uma série de instrumentos que podem e devem ser sim mobilizados para a realização dos planos traçados em espaços democráticos participativos. Aliás, esses espaços não podem se limitar à elaboração de lindas notas e manifestos. Eles devem ter a capacidade de conformar as políticas públicas e impactar de verdade a vida das pessoas. No próximo episódio, a gente vai conversar sobre alguns desses instrumentos por meio dos quais esse modelo democrático participativo pode alcançar uma maior concretude na estrutura estatal. A construção de uma sociedade melhor é uma tarefa de todos, porque, afinal, eu, você e nós somos a máquina pública.